On this computer. Ninguém? Sem dúvidas? Ninguém tiver dúvida, eu já fecho aqui e vou lá na academia que eu tô devendo meu aeróbico de hoje. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Só não sei quem que tá falando, porque... Eduardo, não sei se tá aparecendo meu nome aí. Fala, Eduardo. Não tá não, mas tá tranquilo. Manda ver. E aí, como é que eu posso te ajudar? Boa noite. Ontem naquela operação que vocês mandaram no final do dia de Ambev, eu fui tentar Ótimo. montar ela hoje, aí eu só consegui montar, ainda bem que não deu certo, né? Porque já de manhã, acho que já não dava mais tempo, né? Porque na hora que eu peguei, as opções já estavam lá 30 e poucos centavos. Aí eu só consegui montar a primeira parte. A segunda parte eu não consegui montar, que é a parte de venda. Aí a minha dúvida é a seguinte: se eu preciso ter as ações na minha carteira para poder fazer essa parte da venda, que é a outra parte da estrutura, né? Você tá comprado na put, então, é isso? Na verdade, eu comprei, né? E aí, logo em seguida, eu vendi, porque eu vi que não ia dar certo inclusive, isso daí é uma outra dúvida também. Tipo, se tem problema eu ter feito isso. Eu comprei e vendi. Eu comprei só 100 lá. Eu comecei agora, né? Eu Uhum. consegui pegar aquela primeira qual foi que eu peguei? A última que foi só uma compra só? Antes dessa, você tinha mandado uma que era só compra só. Só que eu tava na XP, aí eu tomei, acho que foi 20, R$ 40 lá de... Eu consegui R$ 44 de lucro, só que R$ 40 foi só de despesa lá, né? Aí depois que eu troquei, aí agora eu troquei, aí eu tô na Genial agora. A Genial não tem taxa de corretagem, né? Acredito que não. Mas assim, de qualquer forma, tá? Não, você não precisa ter as ações para negociar opções, independente de se é opção de compra, opção de venda. Tecnicamente falando, você não precisa ter. Existem algumas operações que a gente recomenda que você tenha as ações. Então, já respondendo a pergunta da Evelyn ali no chat de quando vai sair o radar de venda, eu vou tentar mandar entre hoje e amanhã, tá? Se não sair hoje, sai amanhã Ó, sem falta. o que ele Mas, deu aqui foi assim, ó: não possui posição para efetuar a venda. Eu então, consegui montar a primeira, que era a compra de ABVN 134, aí na hora de ótimo. vender a 139 eu não consegui. É porque ele está travando como se você só pudesse fazer venda estando coberto, né? Ou seja, você só vai poder fazer a venda de ativo que você tem na carteira. Mas isso é importante você mandar uma mensagem lá no atendimento, ou se for uma corretora que tem assessor, eu não sei como é que tá a Genial hoje, se tem ou não tem, mas aí você pede lá Ah, para tirarem essa trava. Isso é uma trava de risco da corretora, entendeu? entendi. Foi por isso que eu não consegui montar a outra parte, né? Exato. É bom resolver isso, porque pode acontecer de a gente ter outras recomendações que envolvam vender opções, e aí, se você não consegue montar uma das partes, é como se você tivesse feito outra coisa diferente do que foi recomendado, Sim, entendeu? sim. Então, E isso aí aí, vale ó, para aí todo o que mundo. que eu fiz? Eu comprei, né, a ABVN 134, eu comprei por 32 e aí logo em seguida eu vendi ela pelo mesmo preço. Aí, tipo, só perdi a taxa de corretagem, foi isso? Basicamente isso. Se foi o mesmo preço, só. Foi o mesmo preço. E É ainda isso bem aí. que eu vendi, porque depois no final do dia ela foi baixando, porque Que a ação subiu, subiu. acho que subiu as ações, né, da É Ambev. isso. Até Entendi. O Yuri tá falando ali, ó, que é só mandar mensagem no chat lá da Genial que eles resolvem. Ah, é? Beleza, então, vou fazer isso, então. E é foda, Obrigado, hein? sempre que for trava de alta, primeiro tem que vender. Sempre que for trava de baixa, primeiro tem que comprar. Eu primeiro comprei e era para eu primeiro ter vendido, enfim. Entendi. Não entendi muito bem, eu comecei a estudar agora. Faz duas. Eu comprei no final do ano passado a sala de opção, só que eu fiquei só olhando, fiquei enrolando para estudar e fui começar a estudar agora no começo do ano. Não, bacana. E aí Mas isso faz aí não tem duas problema não. semanas. Cada um no seu tempo, cara. Você faz parte. Mas é importante fazer isso lá, resolver com a Genial, beleza? Tá bom, beleza, valeu, obrigado. Tamo junto. Fala, Fábio. Boa noite. Fala, Fernando, beleza? Boa noite. Cara, suas opções estão animais, parabéns, cara. Valeu. Tem uma em Bradesco. A gente rolou aquela de Bradesco. A gente estava no prejuízo. Como que funciona o que a gente fez agora? Aquele prejuízo, ele está acumulado na minha carteira ou a hora que eu rolei de novo, eu desacumulei ele? Hoje eu comprei 10 mil de Bradesco, eu tenho 4.800 de lucro.
Esses 4.800 está cobrindo aquele prejuízo lá? Ou isso aqui já seria o lucro da minha put, da minha trava de alta? Excelente pergunta. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque com certeza é a dúvida de várias outras pessoas, e eu espero conseguir responder agora, tá? Estão enxergando o Excel aqui? Acredito que sim, né? Sim. Boa. Eu vou mudar a tela para vocês verem a tela inteira, mas vai continuar vendo a planilha. Então vamos lá. Vendo a tela toda agora, tem um Profit no fundo e o Excel, beleza? Mas Perfeito. pode focar só no Excel. Vou aumentar aqui porque tem gente que está com celular e tudo mais. Ó, a gente quase encerrou isso aqui, tá? Foi por pouco. Se eu soubesse o que ia acontecer depois, eu tinha encerrado naquele dia. Acho que foi quarta-feira passada. Americanas atrapalhou, né? Atrapalhou um pouco, mas até queria falar sobre isso também, já pegando o gancho, porque a Bradesco é o maior credor, pela lista que eu recebi aqui, e o terceiro maior credor é Itaú. E o Itaú subiu pra caramba hoje. Então, assim, o problema da ação não subir não tem necessariamente a ver com esse case Americanas, tá? Enfim, eu sei que a gente sempre fica tentando explicar a posteriori, né, o porquê das variações das ações, mas pelo menos não fez muito sentido para mim, porque se fosse para cair, deveria ter caído todo mundo mais ou menos parecido, tá? Mas olha só, fazendo a conta aqui, o que aconteceu, né? Lá na primeira operação de novembro, para todo mundo que entrou desde o início, né? A gente recebeu para montar, cada um recebeu um valor, teve gente que recebeu mais que isso, teve gente que recebeu um pouquinho menos, tá tudo bem. E a gente pagou esse 1,63 para rolar, né? O máximo que dava para pagar para rolar era 1,65, que era a diferença entre os strikes. Eu espero que ninguém tenha dado mole de pagar mais que 1,65, beleza? Expliquei isso na época que a gente fez a rolagem. Então, a gente estava com um prejuízo aqui de mais ou menos, né? Quanto? Essa diferença aqui. Ou seja, quase 90 centavos. A gente fez a rolagem e nesse ato de rolar, a gente recebeu outros 1,35, né? Então, o que tem que acontecer agora para poder sair no prejuízo? Você tem que conseguir desmontar essa segunda perna. Opa, fiz errado. Você tem que conseguir desmontar essa segunda perna pagando menos de 47 centavos. Se isso aqui acontecer para você, né, você tem que adaptar isso aqui que eu fiz para os números da sua realidade, tá? Mas acredito que sejam próximos. Se você conseguir desmontar pagando mais do que 47 centavos, você está no lucro. Se você ainda não tiver conseguindo pagar só 47 centavos, você ainda está no prejuízo, tá? Então, basicamente é isso, beleza? Aí, para calcular exatamente, a gente tinha que saber certinho quanto que foi pago em cada... quanto que foi recebido, perdão, em cada perna que você fez, a de novembro e depois na de dezembro, quanto que você pagou certinho para fazer, quanto você recebeu, desculpa, para fazer a rolagem lá em dezembro, e aí ver o preço da boca aqui, quanto está saindo no mercado amanhã, né? Que agora também vai ficar meio distorcido. Mas pelo que eu olhei ontem isso aqui, tá? Ontem, quem montou só a segunda parte estava no lucro ainda, cerca de entre 30% e 40%. Então, eu acredito que quem vem desde a primeira rolagem ainda não consegue zerar o prejuízo. Ainda tem algum prejuízo aqui, menor do que seria se tivesse feito só aquela operação inicial, ou seja, já melhorou o cenário, mas ainda não está conseguindo o 0 a 0 ou algum lucro, tá? E quem está só na segunda perna está no lucro. Não é lucro máximo, está longe do lucro máximo, porque o papel está no meio entre os strikes das opções, né? Ele está entre uma e outra, tá? Então é um lucro já, mas está longe ainda do lucro máximo, beleza? Não sei se eu respondi, Fábio, mas basicamente é isso. Não, respondeu. Valeu, obrigado, Fernando. Show. E aí fica de dica aqui para todo mundo que está nessa operação e fica meio confuso ainda com, tô no lucro, não tô. É simples, é você listar quanto você recebeu em cada vez que você fez a operação, quanto que você pagou na rolagem e quanto que você pagaria se fosse encerrar a estrutura hoje. E aí soma todos os seus custos, vê se está positivo ou se está negativo. Se está positivo, você está no lucro. Se está negativo, você ainda está no prejuízo. Tá joia? E acredito, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do normal amanhã, para cima ou para baixo, que a gente vai rolar mais uma vez essa estrutura, porque infelizmente esses últimos dias aí atrapalharam o andamento. Se tudo corresse como estava indo, a gente zerava no lucro aqui e partia para a próxima. Mas faz parte também, faz parte do game. Não, o game está muito bom, está excelente. Não temos que reclamar, não. Que bom. Cara. Valeu, obrigadão, Fernando. Tamo junto. Fala, Yuri. Tá me ouvindo, Fernando?
Te ouvindo, irmão. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Joia. Falar para você, eu vi que alguma das telas que você compartilha às vezes, você usa algumas médias móveis. Eu fiquei Aham. curioso para saber se você pudesse falar quais você usa, ou se você faz backtest delas, como é que funciona, como é que você faz a análise. Eu uso como referência só, tá? É a de 9, a de 21 e a de 200 no diário. Todas no diário, tá? Por que dessa aí? Tem algum motivo específico delas? Porque são as que rastreiam melhor a tendência, via de regra. Isso aqui. Bom, beleza. E deixa eu perguntar, ontem, na verdade, né, saiu a indicação da trava de alta com put, e eu fiquei na dúvida do por que seria melhor a trava de alta com put do que uma trava de alta com calls. Fazer igual foi com a Petrobras, sabe? Sei. Vou te mostrar. Ó, esse é o tipo de coisa que eu só falo no curso, tá? Abrindo uma exceção aqui para vocês, beleza? Mas basicamente é isso aqui, ó. Então, acho que vocês estão vendo a tela de novo. Vou até destacar uma parte da tela específica. Vocês estão vendo isso aqui, ó? O que é isso aqui que eu acabei de marcar? A volatilidade? A volatilidade. A volatilidade de Ambev ontem e hoje estava maior do que em 99% das outras observações. Ou seja, é a maior volatilidade implícita observada nas últimas 52 semanas. Então, fazia todo sentido que a nossa trava, além de ter uma componente direcional, tivesse também uma componente vendida em volatilidade. Por isso que a trava deu 40% de ontem para hoje, porque o papel caiu 5 ontem, subiu 5,5 hoje. A volatilidade costuma cair quando as ações sobem, entendeu? Basicamente isso. Entendi. Eu consegui entrar só na parte vendida da operação hoje, aí que eu fui ver que já era para fechar a operação já, eu fiquei só vendido na put. Aí acho que uma meia Bom hora deu também. uns 20 pontos lá na É, conta, já bom saí também. fora Não, daquele day trade sem isso, querer. isso, isso é importante, tá, gente? Assim, tem uma turma aqui que já tem um conhecimento um pouco mais avançado em opções e acaba usando a sala como uma referência. Não segue exatamente à risca ali as coisas que a gente faz. Não tem nenhum problema, mas, enfim, é por conta e risco de cada um, mas todo mundo aqui é livre para fazer o que bem entender, né? Então, por exemplo, teve gente que não fez a trava como eu recomendei, só fez a venda da put. Tá tudo bem, é uma operação diferente, a exposição é parecida, é para se expor à alta do ativo, e beleza, podia ter dado errado? Podia, o cara ia ter uma perda eventualmente maior do que a nossa se a estrutura tivesse dado errado? Sim, mas se você souber o que está fazendo, tá tudo bem, entendeu? Esse tipo como é que eu vou dizer, liberdade intelectual aí para montar o que você bem entender, cara, vocês são livres, tá joia? Importante isso também. Certo. Ah, era sobre isso mesmo. Bom, Ficou clara a dúvida lá de por que com puts e não com calls? sim, e pelo que eu entendi, se ela lateralizar, por estar vendido em put, conforme vai consumindo teta, eu vou ganhando, no caso, com teta, seria, né? Também. Se fosse com calls, ia ser o contrário. Você ia perdendo conforme o tempo passasse. Existe algum indicador de quando o papel vai lateralizar? Porque ele normalmente eu fico sabendo só quando ele já está lateralizado há maior tempo e aí já está na hora dele subir ou dele descer, entendeu? Eu não conheço, pelo menos. Não conheço. A Bom, gente tem beleza. indicador de sobrevenda, de sobrecompra, mas assim, que vai lateralizar, realmente não conheço. Saquei. Bom, valeu pela explicação aí, passar para alguém Boa. aí. Valeu. Obrigado, Fernando. É nóis. Fala, Fábio. Boa noite, irmão. Tudo bom, amigo? Beleza. Beleza. Primeiro, parabéns aí pelo trabalho, show. Muito, muito bom o resultado. E eu entrei há pouco tempo, mas já está dando para pagar a sala e sobrar um pouquinho. Amém. É uma dúvida mais técnica em relação à nossa call de vale. Eu observei no gráfico que ela já está bem perto do topo, está batendo ali num ponto e não passa, bate, ela até baixou da média de 9, Uhum. e hoje ela tentou passar, não conseguiu. Tem alguma coisa além do gráfico que você enxergue, claro, com a tua experiência, para poder entrar numa call
num papel que está perto de topo? É mais uma Então, questão técnica. não, essa recomendação de Vale foi muito mais motivada por todas as outras coisas do que pela análise técnica em si. No dia que a gente deu a call, no dia anterior, ela tinha rompido uma resistência, uma Foi. consolidação no topo, né? Que era um sinal bom, graficamente falando. Mas Uhum. Vale, estou muito mais ali pelo ambiente como um todo, pela parte macro. Não sei se vocês viram os dados que saíram de China de ontem para hoje, Vimos. né? Na madrugada, super bom, tudo melhor do que o consenso, reabertura lá realmente parece que está rolando, né? Então é muito mais atrelado a isso, né? O preço do minério deu uma queda, né, anteontem, né? De anteontem para ontem, e aí o mercado Uhum. americano estava fechado, então, enfim, o papel caiu 2,5, se não me engano, ontem, e hoje já fechou mais estável ali. Então, basicamente é isso, é um call muito mais de macro do que de análise técnica, entende? E são Entendi, essas entendi. premissas de China, minério, dólar. Se o dólar parasse de cair, ajudava também, né? Que caiu bem nas últimas semanas. É, Do que a parte técnica. Tem a parte técnica, sim, mas mesmo estando numa zona de topo e tudo mais, ainda não vi nada ali que desconfigure, vamos dizer assim, a operação. tá. Não vi nenhum A golfo. 21 tá subindo ainda, tá firme, né? Mas a gente comprou perto do topo, então tem um risco ali. É. Não, tranquilo. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Era mais entender essa questão. Quando você monta a trava, seja ela qual for, lá pelo Profit, naquelas estratégias, e Uhum. eu tentei montar, eu apertei o botão e eu acho que a ordem não foi. Tem algum lugar que a gente consiga ver? Porque quando você vai lá onde é, Fábio? Agora me fugiu o nome, acho que é ordens abertas, alguma coisa. Não apareceu para mim. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada ou se é assim mesmo. Legal. Deixa eu pensar aqui. Eu gosto de olhar aqui nessa aba acompanhamento, tá? Ah, não olhei essa. Não olhei Porque essa. aí o que foi executado vai aparecer como executado, o que foi cancelado aparece como cancelado, o que está pendente aparece como pendente, ele deixa aqui discriminado o que está acontecendo. E assim, quando acaba o Tá. pregão, né, de um dia para o outro, quando eu operava, era muito chato, eu ia sempre olhar a nota de corretagem para ver o que fizeram, quais foram os preços que executaram, eu recomendo. E aí, quando você monta a estratégia por aí, você bota um target de crédito, de débito, o Profit, ele automaticamente, ele já calcula isso para lançar as duas posições no mesmo momento. Não tem risco dele comprar só uma perna, não, né? Só comprar a put ou só vender? Será que tem esse risco? Boa pergunta. Quando você bota aí. Tem se você não deixar esse corrigir ensilamento a mercado marcado. Ah, Você vê tá. que Marcou esse quadradinho azul aí, ele não vai comprar um lado só. ele vai fazer Obrigatoriamente ele de compra os dois. ele vai fazer de tudo para não te deixar despernado. Ou ele, ou ele faz os dois ou ele não faz nenhum. Basicamente isso. Assim, pode Beleza. acontecer, puta, mas vai ser 1 em 1 milhão, entendeu? Porque isso aqui realmente é Tá, feito para não deixar isso acontecer. tá bom. Eram essas dúvidas aí. Obrigado. Não, estamos junto. Aí tem alguém aqui que está como usuário do Zoom. Pode fazer a pergunta que eu estou te ouvindo, só não sei seu Acho nome. que sou eu de novo, Eduardo. Fala, Eduardo. São duas dúvidas. Aproveitar essa última que está fresca aqui, que é sobre essa operação que você fez aí. Só consigo fazer isso no Profit? Tipo, essa de compra e venda, assim? Porque hoje eu fui tentar fazer aquela, eu fiz uma. Quando vocês falam assim, fazer as duas simultaneamente, é fazer isso que você fez? Ou, tipo, eu posso primeiro, por exemplo, comprar e depois vender? Legal. Assim, eu espero que vocês entendam que, no fim das contas, é tudo a mesma coisa, né? No fim das contas, são compras e vendas. Se foi feito ao mesmo tempo, se teve um milissegundo de diferença, enfim, lá por baixo dos panos é a mesma coisa. Isso aqui que eu montei é totalmente exemplo, tá? Não é uma recomendação, enfim, só selecionei duas opções aqui, quaisquer, só para dar o Mas exemplo. o que eu falo é, por exemplo, esse V e esse C aí, tipo, venda e Isso, compra. Você colocou isso, os dois aí, isso, aí quando você colocar enviar a ordem aí, ele vai fazer os dois. É igual você falou, tipo, ele não isso, vai fazer se não for nesse preço aí. isso. Aí, por exemplo, quando eu tô fazendo sozinho, eu tenho que ficar olhando lá os preços, aí, tipo, eu vou lá, faço uma, aí depois tem que ficar esperando o outro, que nem às vezes você fala assim, não entrar na pressão se não estiver ganhando menos de 15 centavos, por exemplo. Aí tem que Isso. ficar, tipo, lá calculando lá para dar os 15 centavos. Isso, mas Aí, no olha caso, só. ele já vai automático. Mas você entende que isso aqui é basicamente a mesma coisa do que fazer isso aqui que eu vou fazer agora, ó. Ali na aba de baixo, eu estou fazendo o quê? Eu estou comprando a Tá. M138, né? E estou vendendo. Porra, deixa eu aumentar aqui, cara.
Não, tá bom. Não, eu quero arrastar isso aqui pro lado para poder. Aí. Aqui ele tem várias boletas, né? Compra, compra stop, enfim, basicamente tudo é parecido aqui, tá? Vou com essa compra stop aqui. Eu vou abrir uma outra que é de venda, cliquei errado. Vou abrir uma outra que é de venda. Não entendi. Não Botar uma entendi o do que você lado da falou. outra. E aí, vamos lá. Ali tá a M148 na venda, então a BEV M148. Pronto. E tá a BEV M138 na compra. Isso aqui não é recomendação, tá, gente? De novo, só exemplo, pelo amor de Deus. Esses valores que ficam aparecendo aí, eles são o quê? Porque já fechou o mercado, não fechou? Ele tá puxando, se eu não me engano, o último negócio aqui, tá vendo? Ó, 3,86 na compra. BEV M138. Beleza. Aí vamos supor que eu tenha falado para vocês fazerem a 19 centavos, né? Igual tá aqui. Então, o que você vai ver? Você vai olhar, vou falar, opa, tá difícil aqui porque o book tá vazio, né? Você vê que não tem venda em uma. Aqui tá com spread gigante, 20 centavos com 55. Então, a melhor referência que a gente tem para isso é o Times and Trades. Então, ó, a última negociação da Ambev 138 tinha sido, vou desconsiderar esse do leilão aqui, tá? Tinha sido aqui a 6 centavos. E da Ambev M, qual que é a outra que eu já esqueci? 148. Ambev M 148. 43 centavos. Então, isso aqui foi leilão também, não? Não. 46, 43, enfim. Ia sair a 40 centavos. Então, não vai sair, entendeu? Mas você não precisa ficar calculando. Quando eu der a recomendação, já é com o preço o último preço que saiu ao mercado, ou muito próximo disso. Então, você só precisa ver se está perto ali, se você tem que piorar 1 centavo na da compra, se tem que melhorar 1 centavo na da venda. Enfim, basicamente isso, tá? E uma outra mais simples. Eu tenho que marcar todas essas operações que eu faço para declarar depois? Como que funciona essa questão? Não, é bom você ter um registro, né? Até para você saber se está ganhando, se está perdendo, e também para poder pagar as guias depois, se Deus quiser. Você tem que pagar, né? Se tiver E lucro, tem que aí pagar. as guias é a partir de quanto que tem tipo de lucro no mês que tem que pagar? R$ 10 para cima você já tem que pagar. Se não der nem R$ 10, ela Tá. acumula até dar R$ 10. Entendi. Tá bom, vou dar uma pesquisada nisso depois. Obrigado, valeu. Tamo junto. Eu sugiro usar alguma calculadora de imposto de renda, tipo um MyProfit, IRCalc, enfim, tem um monte. Tá, essa parte eu não cheguei ainda, mas vou continuar estudando. Boa. Valeu, Valeu. obrigado. Fala, doutor Gustavo. Agora foi. Esqueci de apertar o botão. Tá me ouvindo aí, mestre? Tô te ouvindo, irmão. Diga lá. Boa noite. Primeiramente, obrigado. Tinha até conversado com o senhor ontem, né, que eu não consegui pegar, mas hoje deu tempo ainda Porra, de a pegar. galera me mandou mensagem me odiando aqui, cara. Porra, não consegui, não sei o quê. Eu falei, mano, vocês querem que eu faça o quê? Porra, você quer que eu não mande a Não, recomendação quando for no final do pregão? Aí os caras ficaram não, mais putos ainda comigo. eu dei risada que eu tava lá colocando para montar e não montado. Mas que eu tô fazendo que eu tô sendo burro? Daí eu fui ver que não tinha alocado garantia. Não, Se mas isso, vai tem até até na trava um. sem garantia. Tem até um grande amigo e aluno, não sei se ele está aqui, o João falou um negócio que eu nem me liguei. No Profit, depois de 5,51, se não me engano, você não consegue mais montar estruturada. No PNT, até 5,55, você ainda consegue. Então fica essa dica aí, quem conhece o robô PNT e já usou, enfim, quem não conhece também, vale a pena dar uma pesquisada. Eu usava muito aqui, depois que o Profit implementou esse módulo de opções, eu acabei começando a usar menos o PNT. Mas o PNT tem um horário, 4 minutinhos aí, pode fazer diferença entre você conseguir montar e não conseguir. Entendi, né? A minha pergunta, na verdade, ô, Fernandão, é a seguinte: eu me aventurei a montar uma call sozinho, aí foi ousadia da minha parte, em JBS. Aí eu tava dando uma olhada nela aqui, né? Falei assim, cara, isso daí com certeza vai acabar indo por pó, já tá 0,01 centavo. Mas assim, eu tava, sabe, eu analisei naquele momento ali, né? Dei uma olhada
que eu ainda não entendi como é que funciona essa parte de volatilidade, nem as gregas, né, que eu acredito que sejam essenciais para a operação. Eu olhei o gráfico e falei assim, bom, para mim isso aqui tem tendência de alta, entrei na call e deixei lá. Mas, enfim, eu queria que você tipo, desse alguma orientação em relação a essas duas partes que eu falei, sabe, da volatilidade, das gregas, enfim. Ah, legal. Bom, sobre volatilidade, assim, basicamente, eu posso falar, né? Tipo, tem aulas e aulas sobre isso lá no Muito Além do Básico, porque é uma camada inteira, né, de análise. Mas basicamente a volatilidade é como se fosse uma mercadoria. É igual essa caneta aqui. Você pode achar que ela tá cara e querer vender, e você pode achar que ela tá barata e querer comprar. Quando a gente comprou aquela call de Vale alguns dias atrás, inclusive, a volatilidade de Vale estava menos de 5%. Estava muito, muito barata. Foi um dos motivos a gente ter entrado comprado a seco. Quando a gente fez essa venda de trava, né? Venda de trava de alta de Ambev, foi porque a volatilidade estava muito acima de qualquer métrica histórica de Ambev. Então, basicamente é isso. Quando a gente acredita que a volatilidade está mais alta do que deveria, a gente entra vendendo. Quando a gente acredita que ela está muito baixa, a gente entra comprando. Mas aqui na sala, pelo menos, eu evito fazer operações só de volatilidade. Quando eu fazia na minha carteira pessoa física, eu costumava operar umas distorções de volatilidade. Aqui eu tenho evitado. Eu tenho usado a volatilidade como uma componente a mais, né? Então, assim, identificamos uma oportunidade de ganhar com a alta de determinado papel. Como que está a volta? A alta está baixa? Para eu saber se eu vou montar a seco, se eu vou montar travado, se eu vou montar vendendo, se eu vou montar comprando. Então, é uma camada mais na análise, entendeu? A outra pergunta é que eu não lembro. Das gregas. Bacana. As gregas, para mim, cara, a volatilidade é uma das mais importantes, como eu acabei de falar, né? E a segunda principal para mim é o delta. O delta é a probabilidade da opção dar exercício, né? Ou seja, dela chegar lá no dia do vencimento dentro do dinheiro, né? Isso que significa dar exercício. Então, o delta é a principal para mim. Então, se é um papel que eu acredito que vai ter um movimento muito grande, tipo foi Magalu, a gente entrou comprando um delta mais baixo. Se vocês, não sei quem estuda as recomendações, né? Eu acredito que tem gente que faz isso. Mas se for olhar, a gente comprou o delta 30 e um dia depois o delta 30 já tinha virado delta quase 70. Então, por isso que a call valorizou tanto, tão rápido, tá? Só que assim, vocês viram o que teve que acontecer? O papel subiu 12% num dia, né? De um dia para o outro subiu 12%. Do momento que a gente comprou a call para o momento que a gente vendeu, o papel tinha subido 12%. Então, assim, quanto mais baixo é o delta que a gente compra, mais a gente precisa que o preço se desloque com uma amplitude grande, entendeu? Então, não adianta eu comprar uma opção, um delta baixinho, e o preço andar 1, 2%. A minha opção vai virar pó, entendeu? Então, o delta é o balizador ali que determina qual que é a expectativa de amplitude de movimento de preços. A gente acredita que vai ter ali no papel. Eu sei que a frase pode parecer complexa, mas é isso. E a volatilidade é a camada que vai dizer se a gente vai entrar comprando, vendendo, se vai ser a seco, se vai ser travado, enfim. A gente soma tudo isso, entendeu? Entendi, entendi. Ou Por isso que seja, eu tenho que é estudar, difícil. ou seja, eu tenho que estudar mais. A verdade é. Mas é Mas isso tá mesmo, bom, cara. É isso Fernandão. mesmo. Quando você começa a achar que é difícil, é porque você está aprendendo, entendeu? Porque quem acha que a opção é É, fácil é porque não entendeu nada ainda. então, cara, eu vi, né? Como eu falei para você, eu vi ali a JBS, daí eu me baseei em leitura gráfica mesmo e falei assim, cara, eu vou me arriscar, 10% do meu capital não vai me afetar aí. E é legal a gente ver tipo, o nosso comportamento, né? Que eu tô vendo o negócio caindo e eu tô dando risada. Eu falo assim, nossa, isso aí é aprendizado. Mas é isso mesmo, faz Aprendizado. parte. Puta, eu já perdi muito dinheiro também, muito mesmo. Não, faz parte, faz parte. Mas beleza, o importante é que Magalu e Ambev pagou. Pagou e Amém. duplicou, tudo Amém. certo. Amém. Você conseguiu entrar na Jambev, então? Tem alguém aqui que é prova viva que deu tempo de entrar? Não, não, sim. Então, ontem eu não consegui, só que Ah, hoje fez de manhã hoje e deu certo ainda assim, né? eu entrei e tava 17 centavos, daí eu saí tava batendo 13. Foi rapidinho também, foi tipo, sabe, bem rapidinho mesmo. Boa. Show de Aí bola. tá tudo certo. Eu falei assim, bom, Boa. lucro bom é lucro no bolso, né? Boa. Não, show de bola. Vou até falar, teve uma outra pergunta hoje cedo da Karina, não sei se ela tá aí, acredito que não, mas ela falou assim, Fernando, poxa,
no teu histórico lá, você tá botando o preço de quando você entrou, mas nem todo mundo entra no mesmo preço que você. Eu, por exemplo, entrei pior. Eu falei, não, legal, você entrou pior nessa, mas tem várias outras que a galera entra melhor. E fica lá o meu histórico pior do que o da galera, entendeu? Então pode acontecer para os dois lados, né? Tô falando isso, eu já falei isso outras vezes, mas tem muita gente nova aqui na sala, desde a última live que a gente fez, foi ano passado ainda, né? Então, bem-vindos aí aos novos entrantes. Mas pode acontecer para os dois lados, tá? Pode ser que eu dê a recomendação e eu fale, entra recebendo X. Pode entrar se você receber, por exemplo, entra recebendo 30, mas se for para receber 20, entra também. Aí o cara consegue entrar recebendo 40, entendeu? Então, ele entrou melhor que eu. Quando ele for marcar o lucro dele, se Deus quiser, né, e realmente for lucro, vai ser maior que o meu, entendeu? E pode acontecer o contrário também. Eu dou a banda, eu falo, ó, agora tá saindo a 10 centavos. Aí o cara entra pagando 15. Ele entrou pior que eu. Então, na hora dele marcar o lucro, vai ser um pouquinho pior. E faz parte, pode ser para os dois lados, tá? Não fiquem chateados se acontecer com você de pegar o pior. Vai ter uma hora que vai pegar o melhor. Tá tudo bem. Teve uma trava de Petro minha que foi assim, que eu lembro que você tinha postado a sua, tava com tantos por cento, e a minha tava com, tipo assim, uns 8, 9% a mais. Eu falei assim, mano, olha só, eu consegui entrar no preço melhor do que o Fernando. Mas é porque é a entrada ali mesmo. A galera no chat tá contando vários causos aí, para não me deixar mentir. Mas, ô, Fernandão, obrigado, cara. Deus te abençoe. Mais pra frente, eu vou dar um jeito de retornar esses ganhos aí pro senhor. Vamos, com certeza. Vamos para cima. Valeu. Fala, Eduardo, beleza? Ó, eu mutei todo mundo só porque tinha alguém com a TV ligada aí. Eduardo, ou é o Gustavo, não sei. Eu não sei quem tá na frente. Alô, Fala, querido, beleza? tá me ouvindo? Bom, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Bom, ontem tirei onda, né? Uma coisa que acontece uma vez por ano, talvez. Bom, mas é o seguinte, eu, assim, faço algumas coisas, algumas experiências por minha conta, muitas não dão certo, mas uma das que eu fiz que está voando bonito, eu vendi uma put de Petro, tá? Eu vendi a N290 e ela, pô, tá muito legal. O papel subiu A minha 6 hoje, pergunta né? subiu 6, então hoje foi festa realmente total. A minha pergunta é o seguinte: o que você recomendaria agora? Porque subir 6 num dia realmente ela já vinha subindo um pouquinho, né? Mas tende a haver alguma correção, né? Você acha que eu devo sair da operação ou travar ou fazer alguma outra coisa? Tá com quantos por cento de lucro essa put vendida? Tá com, deixa eu ver que eu estou aqui no computador aberto, 6797, 68%. Legal. Eu gosto de fazer o seguinte, quando eu tô vendido, né, seja venda coberta, seja venda de put, essas coisas, quando passa de 70% eu costumo realizar, ou tudo ou parte, entendeu? Então fica a minha recomendação por experiência pessoal mesmo, tá? Agora, se acreditar que vai continuar subindo, fica por conta aí, mas eu costumo fazer isso. O negócio Passou de é acreditar, 70%, eu... Eu já andei acreditando numas maluquices dessa que não deram certo. Acho que amanhã eu já vou botar umzinho no bolso, então. Boa. Tá, então, basicamente é isso. Parabéns, Obrigadão irmão. aí por tudo. Hein? Valeu. Parabéns a você. Obrigado aí por tudo. Tamo Abraço. junto. Ricardo, boa noite, irmão. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Fernando, me tira uma dúvida só, que eu não peguei no começo, não sei se você falou. Na nossa operação de Vale, ela chegou até um dia no valor de R$4 e pouco. Você está querendo encerrar ela quanto? Só para Então, uma dúvida mesmo. não, legal. O meu alvo é na ação e não na opção, entendeu? Eu queria muito ver Vale bater entre R$96 e R$98 e nesse dia eu encerraria a call, entendeu? É isso que eu estou esperando. Entendi. Beleza. E só mais uma dúvida. Para mim ver a vol no Profit aqui, eu sei que é meio que zoado, mas o que eu posso
tentar olhar aí. Como eu estou sem acesso a outra ferramenta aí para poder ver. Cara, deixa eu te mostrar aqui. Eu acho uma merda, tá? Sendo 100% sincero, mas... Eu também acho. Sabe quando você fecha todos os vencimentos, assim? Você, tipo, tá assim e você minimiza. Sei, Aí sei. tem aqui um VI, que é a volatilidade implícita. Aqui ele faz um agregado das opções de todo o vencimento. É uma salada, mas isso aqui é legal de comparar com a volatilidade histórica, entendeu? E você vê que tem uma diferença da outra volatilidade implícita que ele marca aqui em cima, tá vendo? Mas, enfim, são as duas melhores. É ou essa aqui ou essa aqui. Ah, tá. Eu olho a implícita, comparo com a histórica. É porque até isso é ruim, né? Porque se você olhar só volatilidade implícita, se eu te falar assim, 10 é muito ou pouco? Mas você vai falar, mas 10 o quê, Não, né? tem que ver a histórica mesmo. Entendeu? Então, pelo menos você consegue comparar com a histórica. Normalmente vai ser Ele mais não, baixa, tá? ele não tem aí, né? O Ivy Rank, nada, né? Tem que fazer tudo Não, na unha, né? não tem ainda. Ah, não, beleza. Já deu uma ideia já. Na verdade, se todo mundo aqui mandasse mensagem panelógica falando para eles implementarem, a gente ia ter 1.200 mensagens lá e talvez eles tomassem vergonha e colocassem, né? Porque eu já cansei de É, é falar. melhor, é melhor ter certo do que ter errado, né? Para ter errado é melhor não É, ter nada. pois é. Ou então tem que deixar claro que conta que ele está fazendo, né? Para ficar mais claro para todo mundo o que está sendo marcado ali. Porque tem a mesma informação em vários lugares e com um número diferente. Aí deixa qualquer um maluco. Entendi. Não, beleza. Obrigado. Tamo junto. Valeu. O Yuri voltou para a fila aí? Opa, eu fiquei com uma dúvida sobre volatilidade, ô, Fernando. Fala. Se eu pegar o radar de vol que você manda para a gente, a volatilidade implícita serviria se eu usasse a conta de Black-Scholes para chegar na volatilidade? Seria a mesma coisa ou tem alguma diferença? A volatilidade implícita já é o que sai do Black-Scholes. Entendi. Então, o que aparece no radar de vol lá já é essa conta aí já. Isso. E no radar Aí eu dou ainda o percentil e o rank, para ficar bem... o percentil, qual seria a diferença do percentil e o rank para implícita? Não entendi isso daí. A volatilidade implícita é só um número, né? Tipo 10, 20, só que em percentual. O Ivy Rank, ele compara esse número com as máximas e mínimas do período. E aí, quanto mais próximo de zero, significa que aquela volatilidade implícita está muito próximo da mínima do período, e quanto mais próximo de 100, significa que ela está muito próxima da máxima do período. E o percentil, diferente do rank, não compara com máximas e mínimas de um período. Ele pega e plota toda a distribuição de volatilidade daquela observação, então pode ser 6 meses, um ano, enfim, e plota lá, tá? Todos os dias a gente observou cada dia essa volatilidade aqui. E aí ele diz, em X% dos dias, né, por exemplo, percentil 30, em 30% dos dias a volatilidade ficou abaixo da atual. Percentil 90, em 90% dos dias a volatilidade ficou abaixo da atual. É sempre essa leitura. E aí você tem que interpretar. Se em 90% dos dias a volatilidade ficou abaixo da atual, a atual é uma vol alta ou baixa, né? Uma vol muito alta, entendeu? Então, aí exige uma interpretação, a galera confunde, mas para mim é o melhor indicador, tá? E até por isso, parece até piada, mas por ser o melhor, é o que quase nenhuma plataforma tem. Desculpa se eu perdi uma parte da explicação, mas o IVRank, ele seria realmente essa parte comparando com a volatilidade histórica. Não com a histórica, né? Mas com a volatilidade implícita dos outros dias. Porque volatilidade histórica é do papel, é da ação. Volatilidade implícita é da opção, entendeu? Aqui, entendi. Agora, era essa dúvida mesmo. Show. Obrigado. Valeu. Fala, Henrique. Boa noite. Boa noite, Fernando. Tá me escutando? Tô te ouvindo. Ô, Fernando, uma dúvida. Na hora que você faz aquelas recomendações lá das travas, né? Da trava, quando é a opção a seco também, você coloca lá o valor assim, entrar a tanto. É, eu já tentei, tentei não, já fiz por conta, e eu queria entender o seguinte, assim,
vai aparecer lá o que eu estou pagando, e eu queria entender se o que eu estou pagando ali é tipo, tá muito alto, ou se é o valor certo, onde que eu vejo onde eu faço a comparação? Você conseguiu entender minha pergunta? Acho que sim. Cara, basicamente ali, sempre que a gente dá a recomendação, eu tento dar uma banda de desvio ali, né? Para cima e para Uhum. baixo, quando faz sentido, ou só para cima, ou só para baixo, quando faz sentido. E aí já me perguntaram infinitas vezes, como que você faz essa conta e tudo mais. E basicamente ela usa a volatilidade do mercado somado com a volatilidade daquele papel, variação do dia, enfim, não é uma coisa escrito na pedra, assim, faço sempre isso. Varia, tá? Entendi. Mas basicamente aquilo ali é um controle do tipo assim, se eu dou a recomendação agora, vamos supor, 7h15, dê a recomendação. Daqui a meia hora, quando as pessoas lerem e abrirem o computador, abrir a boleta e tudo mais, qual que é um preço aceitável para pagar ou para receber se Isso, a justamente ação continuar andando na direção que a gente espera, né? E se não, isso. se ela começa a ir contra, até onde que ainda faz sentido ou já desconfigurou a operação, entendeu? É isso que eu tento passar ali naquela banda, entendeu? Por isso que eu Ah, falo, se entendi. tiver dentro da banda, pode entrar. Não importa se passou 2 dias da recomendação, voltou para a banda, pode entrar, entendeu? Assim como aconteceu com o Vale. Teve gente pagando aí 2,70, 2,50, enfim, tá tudo bem, porque a gente continua acreditando na operação, entendeu? Eu vou começar a Entendi. deixar fixado lá no grupo, igual eu já fiz agora, quais são as operações em aberto e qual que é o direcionamento sobre cada uma delas, especialmente para quem entra depois ou para quem não viu, porque o pessoal às vezes quer saber, mas ainda dá para entrar, não dá mais, não faz sentido e tal. Então, para parar de ficar essa galera meio perdida, vou deixar sempre fixado lá no grupo quais são as operações em aberto ainda e qual que é o direcionamento sobre cada uma delas. Entendi. Não, com relação à banda que você coloca ali, eu entendi. Tanto é que eu já entrei em algumas que você indicou, tipo, já tinha tipo 2, 3 centavos ali de diferença, tipo, não fugiu muito, né? E eu peguei e entrei. Esse daí eu entendi. Era mais eu queria ver onde que, na hora que eu montar por conta mesmo, sem você, por exemplo, que nem lá, tipo assim, virou o high-low, a tendência, né? Aí eu vou montar lá a operação. Falar, tá tipo dando 80 centavos, um exemplo. Falar, será que eu estou pagando muito caro? Entendeu? É isso que eu queria entender, onde que eu busco a informação, ou se tem em algum lugar. Não, assim, é porque é foda de responder isso, porque as pessoas acham que é que o preço da opção, na verdade, isso aqui eu vou falar um negócio aqui que é pica. O preço da opção não é quanto você está pagando por ela, de fato. Não é aquele valor monetário que está ali, tipo assim, 30 Uhum. centavos, 40 centavos. O preço da opção é quanto está embutido dentro dela de volatilidade implícita. Esse é o verdadeiro preço Entendi. de qualquer opção, entendeu? Então, quando você entende isso, você começa a conseguir fazer conta do tipo assim, poxa, se essa opção variar, quanto aqui ainda faz sentido entrar, o que que é caro, o que que é barato, entendeu? Só que é Isso. um nível de complexidade a mais aí, entendeu? Correto, correto. Ah, beleza, então, Fernando, era mais essa dúvida mesmo. Se tinha algum lugar que buscava essa informação, eu queria entender isso. Mas tá ok, então. Tamo junto. Obrigado, viu? Nada. Fala, Paulo. Esse teu nome aí parece muito trollagem, cara. Na moral. Sem, sem zoeira. Tua vez. Ah, sabia. Tinha que ser. Eu quero saber se vão ter trades que você vai recomendar mais de 1% do PL. Pode ser que tenha. Vai ser aquele trade E, e, full convicto. Tipo comprar ouro aí, ó. e se dos trades que já existiram e que estão correntes, se tem como escalar um nível de risco, um nível de convicção para eles, assim, porque para a gente aqui dá a sensação que tudo é igual. Essa é a leitura Entendi. certa? Puta, boa pergunta, cara.
Acho que se eu tivesse que pesar, eu não tinha pensado nisso, não. Acho que se eu tivesse que pesar Vale e Bradesco hoje, eu diria que é 50-50 para as duas, de verdade. Nenhuma das duas eu acho que eu tenho muito mais convicção de que Vale vai andar do que Bradesco. Juro que, para mim, mesma coisa. Porque os dois papéis têm bons fundamentos. Acho que o que muda é que Bradesco foi amassado por causa do resultado e agora sofrendo um pouco, talvez, por causa dessas questões de americanas, enquanto que Vale está numa tendência de alta, né? Então é muito mais uma questão de uma continuidade de movimento do que uma reversão igual ao Bradesco. Mas eu confesso que eu acredito nas duas operações igual. Beleza, então. Valeu. Ali. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Ou a gente encerra com chave de ouro aí com a dúvida do Paulo? Para quem não conhece, esse é o Stefano, é um dos irmãos do Uli, tá? Cliente aqui da sala. E um dos meus amigos mais queridos. 1% do PL, boa pergunta, Luiz Henrique. PL é patrimônio líquido. Então, por exemplo, eu tenho 100 mil reais em bolsa. Quando eu falo não entrar com mais de 1% do PL, é você não entrar com mais de R$ 1.000 naquela operação, entendeu? Basicamente é isso. Aí você pode considerar teu PL com renda fixa, sem renda fixa, com reserva de emergência, sem reserva de emergência, o que fizer mais sentido para você. Mas PL é a abreviação de patrimônio líquido. Tá? Fala, Marcelo. Opa, Fernando, boa noite a todos aí. Eu conversei com você hoje mais cedo, na verdade, sobre essa operação de Ambev, né? Eu acabei não entrando na operação porque não tinha garantia ainda, só reprogramei isso depois mais tarde. Mas eu fiquei em dúvida por que foi com um spread tão baixo, por que não foi com um objetivo mais alto. Então, eu achei que eu tinha respondido isso, mas é porque eu escolho as opções pelo delta, né? E não pelo valor financeiro, monetário que elas estão custando em tela, entendeu? Uhum. Então, no fim, não importa para mim o valor monetário, o que importa são os deltas que eu estou usando. Ah, tá. Eu preciso fazer o curso mesmo, porque das gregas eu não entendo nada. O delta é a probabilidade da opção dar exercício, entendeu? Então, é nisso que eu me baseio, a maior parte do tempo, entendeu? E não no preço da opção em si. Não, entendi. Não, eu queria agradecer aí de qualquer maneira, estou aprendendo um bocado, né? Até falei contigo daquela operação de Magalu ao contrário, eu acabei fazendo ela hoje, naquela hora mesmo, no exercício, para esse exercício, deu 20%, eu corri e deu tudo certo. Boa, parabéns. Mas já foram 3 gains já e parabéns pelo trabalho mesmo. Tamo junto, cara. Em uma semana, está muito bom. Bom, show de bola, tamo junto. Jefferson. Fala, Fernando, beleza? Beleza. Minha dúvida é sobre a quantidade que a gente deve entrar, né, no valor financeiro. Quando você não indicar, por exemplo, a quantidade referente ao patrimônio líquido... Vou indicar sempre, cara. Eu vou indicar sempre. Vai indicar sempre, né? Essa de Ambev não saiu porque o template que eu uso eu não tinha atualizado e estava em cima da hora de fechar o pregão, eu acabei esquecendo. Sim. Mas eu vou indicar sempre, tá? Ah, tá. É porque eu achei que todas tinham que entrar com o mesmo valor. Por exemplo, se eu entrei com 1.000 em Bradesco, vou entrar com 1.000 em Vale, 1.000 em Então, Petro. se não tem nenhuma gestão, essa é uma gestão boa, entendeu? Essa é melhor isso do que ficar fazendo coisa amalucada, entrar Aleatório, sempre né? com o mesmo financeiro. Isso é uma gestão inteligente. É muito simples e muito inteligente também. Porque eu pensei assim, quando der prejuízo, né? Você falou que a gente não vai acertar todas. Se der prejuízo na que a gente entrou maior, pode não compensar o lucro. Então é melhor sempre fazer a mesma proporção. Beleza, era só isso mesmo. Valeu. Show. Até o Ricardo falou no chat ali para evitar entrar com todo o dinheiro. Tem uma galera fazendo umas loucuras aí. Eu já falei 1000 vezes para não fazer, mas enfim, tá? O santo de casa não faz milagre. Enquanto não tiver um prejuízo, uma ré grande, não vai entender. E tá tudo bem, faz parte. Mas assim, eu tô bem tranquilo porque eu falo infinitas vezes aqui, tô até chato, repetitivo. Não entrem com todo o seu financeiro. Não é para entrar com todo o teu patrimônio, não é para se alavancar. A opção é para ser um complemento, não é para resolver tua vida. A sala tem um histórico acumulado de rentabilidade de 600 e poucos por cento, quase 700 agora, considerando essa última de Ambev. Ou seja, se você entra sempre com 1% do teu PL, você já ia ter multiplicado esse 1% por quase 7 vezes.
Então, é como se só o resultado da tua carteira em cima de 1% do teu patrimônio batesse o Ibovespa no ano, né? Só o resultado da tua carteira em cima de 1% do patrimônio. Então, assim, é um instrumento muito poderoso e quando usado sabiamente, entendeu? Ah, mas eu dobrei meu capital, tripliquei meu capital, quadrupliquei meu capital. Cara, excelente. Mas quando você estuda Não é investimento... sustentável. Não, e mais que isso, quando você estuda sobre investimento, o retorno em si, ele não é o mais importante, e sim o retorno ajustado ao risco. Ou seja, quanto de risco eu corri para ter aquele retorno, né? Isso é uma métrica que chama índice de Sharpe. O retorno ajustado ao risco e a volatilidade da tua carteira. Então, é isso que importa no fim das contas, tá? Mas, enfim, a mensagem é essa. Dosem o lote, não entrem com todo o seu capital, enfim, vamos que vamos. E se somar isso com, por exemplo, uma carteira de dividendos, o cara vai ter um Aí- retorno absurdo, né? Aí vai pros caralhos. Somar com radar de renda, radar de vol, vai sair, Johnny. Eu falei mais cedo, repetindo aqui. Se não sair hoje, sai amanhã sem falta, tá bom? A gente atrasou. Eu atrasei o radar, realmente. Sinto muito aí. Beleza, Vai então. sair. Valeu. Valeu. Mais alguma dúvida, turma? Bom, então maravilha. Estou feliz de retomar as lives, só realmente não consegui fazer nas semanas anteriores. Primeiro porque eu achei que não fazia muito sentido também, porque era fim de ano, o mercado estava com a liquidez baixa, eu também estava fora de casa, então estamos de volta agora a pleno vapor. Vamos para cima, vamos com tudo. Qualquer dúvida que tenha sobrado e você ficou com vergonha de perguntar, manda lá no Instagram, a gente vai conversando, tá joia? Toda terça às 6h30 da noite essa live e vamos para cima. Valeu. Fiquem com Obrigado, Deus. Fernando. Valeu. Boa noite.